mal. Jesus, eu te peço, Senhor, guarda essa igreja debaixo da potente mão do Senhor, meu Pai. Guarda este ministério, Deus amado, porque nós não podemos julgar e nem sabemos, ó Pai, quem serão as ovelhas que estarão no seu aprisco, Pai. Mas uma coisa eu tenho por mim. Meu Deus, há povo que ora neste lugar, há um povo que tem temor do Senhor neste lugar, há um povo ainda separado do Senhor neste lugar, Pai. Deus, eu quero ser encontrado no meio deles, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Vê se há em nós algo que não te agrada, vê se há em nós algo que não te glorifica, ó Pai amado. Deus, sonde os nossos corações nessa hora, Pai. Deus, arranca de nós tudo que não te louva, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, perdoa os nossos pecados. O sangue de Jesus tem poder sobre essa igreja. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha casa. O sangue de Jesus tem poder sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Nós oramos, ó Pai, guarda os nossos carros ali fora, Senhor. Livra, Senhor, do homem sanguinário, do ladrão, Pai. Meu Deus, coloca, Pai, quantos anjos forem necessários ao redor, Senhor, deste santuário e no quadrante dessa igreja, Pai. Em nome de Jesus te peço, Pai. Livra, Pai, de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Daniel capítulo 4, versículo 1. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações, línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Os teus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino semi-eterno e o seu domínio de geração em geração. Pode se sentar, que depois nós vamos continuar discorrendo aí no capítulo 4 de Daniel, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta. É interessante que essa semana já estava no meu coração de pregar sobre Daniel, de pregar sobre, principalmente, a passagem onde Daniel é lançado na cova dos leões, já na época do rei Dario, né? Mas hoje, eu lendo Daniel, comecei a ler do capítulo 1, deparei com esse capítulo 4, Deus trouxe uma novidade ao meu coração. Deus trouxe uma revelação ao meu coração no capítulo 4. Né? Quem escreveu o livro de Daniel? Judas. Daniel, igreja. Quem escreveu o livro de Daniel foi Daniel. Não é isso? Mas é interessante que no capítulo 4, quem escreveu o capítulo 4 foi o próprio Nabucodonosor. Foi algo que Deus trouxe hoje ao meu coração, que eu falei, gente, eu já li. Eu amo o livro de Daniel, amo pregar sobre Daniel, mas quando deparei com o capítulo 4, eu comecei a entender que quem escrevia o capítulo 4, quem começou a relatar, o próprio Nabucodonosor. Aí você pergunta, mas como que um rei ímpio, um rei que não fazia o que era da vontade de Deus, um rei que trouxe cativo o povo hebreu, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Azarias e Misael, né? Como que um homem que não é temente a Deus escreve um capítulo dentro do livro de Daniel? Mas nós vamos entender por que Deus permitiu isso. E eu comecei a discorrer o capítulo 4, e quando ele fala assim, olha, eu, rei, ele está falando assim, Nabucodonosor, rei, eu quero declarar que é um Deus sobre todas as coisas. Eu quero declarar que é um Deus que não tem princípio, não tem fim, nunca terá fim. Eu quero declarar que é um Deus que revela o oculto e o escondido. Eu quero declarar que é um Deus que ainda tem um domínio sobre os céus e sobre a terra. Ele está declarando isso aqui, nos versículos do capítulo 4. Ele começa agora a discorrer o capítulo 4 sobre a vida de Nabucodonosor. É aqui quem conta a história, o próprio Nabucodonosor. E é interessante que ele tem os sonhos, revela aos seus magos, aos seus encantadores do seu reino de Babilônia, e nenhum consegue decifrar o seu reino. Mas já havia acontecido anteriormente, caso que Daniel tinha decifrado um dos seus sonhos, agora chamado à presença do rei Nabucodonosor, e Daniel agora começa a decifrar o outro sonho dele. Esse sonho falava de que ele não dava glória para Deus. Esse sonho falava que ele tinha uma prepotência tão grande, uma avareza, uma
uma soberba tão grande que ele não glorificava o Deus que já tinha dado sinais para ele, um Deus que já tinha sido usado por Daniel para ser apresentado a ele. Eu quero falar algo aqui, que a pior coisa da vida de um homem é quando ele conhece Deus, ele sabe que Deus, que Deus é um Deus de milagre, que Deus é um Deus de promessa, mas ele não glorifica o nome do Senhor. Quando o irmão Fernando ministrou aqui hoje, o irmão Fernando estava ministrando louvor, e ele dizia assim: olha, o que falta para nós? Os anjos que estão diante do Senhor, dia e noite, louvando o Senhor, declarando ali, Kadosh, 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 ou Santo, Santo, Santo. Quando o irmão Fernando tocou nisso ali, veio como uma espada no meu peito e falou: o que está faltando para nós? A igreja reconheceu a soberania de Deus, reconhecer a primazia de Deus, não só de boca, não só de ouvir falar, mas não só que quando o pastor, o preletor, o pregador, ele pede para a igreja dar glória a Deus, glorifica a igreja, glorifica, trazendo algo como se fosse um sensacionalismo, mas quando você é tocado pelo poder de Deus, você é tocado na sua alma, de maneira que você começa a derramar a presença dele. E ouvindo tantas propagandas nas rádios evangélicas, de tantos shows, de tantos teatros, que vai fazer você rir, e eu penso comigo, precisava de teatros que fizessem chorar. Nós temos momentos de alegria em casa, temos momentos de alegria nas nossas diversões, nos nossos lazeres, mas quando nós entramos na presença do Senhor, muitas vezes é para nós revermos os nossos conceitos de cristãos diante de Deus. Quem está entendendo, dê glória a Deus. Não precisaria realmente, irmão Fernando. O que falta para nós simplesmente? Nós temos uma coisa assim: domingo vamos entrar na presença do Senhor. Não, nós estamos na presença do Senhor desde o primeiro dia da semana, desde o primeiro minuto que você acorda, desde o último instante que você deita, você está na presença do Senhor. Você não tem como tirar a presença do Senhor daquele que tem o Espírito Santo, como foi ministrado aqui em Ageu 2 e também Atos capítulo 1. Vou dar uma ré aqui. Quem está entendendo? Amém? Queremos receber o Espírito Santo só no dia de culto pentecostal? Queremos receber o fogo de Deus só no momento que estão todos dando glória a Deus? Ou podemos estar dirigindo o nosso carro, falando em língua estranha, falando em mistério? Quando falamos em mistérios, o diabo não entende, porque ele não entende o mistério de Deus que coloca no seu coração, para que ele entenda. Só ele entende quando você fala em mistério. O diabo sopra muitas vezes falando assim: é carnal, isso aí não é de Deus, e você está perdendo tempo, você está fazendo mistério em banheiro, falando em mistério dentro do ônibus, dirigindo. Meu irmão, a vida é sua e Deus. Quem está do lado de fora não pode escrever a sua história, você pode escrever a sua história. Rabassub terranai, cantuí nagasúbia. Aleluia. E começando aqui a história, esse capítulo 4, Nabucodonosor começa a descrever o que acontece na vida dele. Ele tem um sonho, e esse sonho é decifrado por Daniel, e Daniel diz para ele: olha, você como foi, assim será. Você vai viver entre os animais, o orvalho da noite cairá sobre o seu lombo, crescerá unha, crescerá pelo no seu corpo. E isso acontece. Vamos aqui dar uma lida no capítulo, versículo 4:4. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e estando eu na minha cama, as imaginações, as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. Primeira coisa que nós temos aqui: Daniel era o nome que Deus tinha dado para Daniel. Daniel.
Me fugiu agora o que significa Daniel. Mas não me fugiu o que significa Beltesazar, filho da trindade satânica. Então, o inimigo quer colocar sobre você um jugo que não é de Deus. E tanto que fala aqui, olha, preste atenção, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. O próprio quem está falando, Nabucodonosor, diz. Ele trocou o nome dos 3 jovens, como Daniel também, para Beltesazar, segundo o nome do seu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos. É a segunda vez que ele fala espírito dos deuses santos. Quem não conhece o nosso Deus, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus da promessa, Deus da provisão. Então ele fala como ele quer, mas não é errado, não. Pede você, quando estão na dificuldade, e pede para você fazer uma reza, reza para mim lá, pede o povo para estar rezando, porque é assim que falam. É assim também Nabucodonosor interpretava o Deus de Daniel, que era Deus, o Espírito, havia sobre Daniel um Espírito dos deuses, do Deus Santo. Havia sobre ele isso. Mas lá no início, no capítulo 1, fala que havia um Espírito excelente sobre Daniel. Amém? Esse Espírito está pairando sobre essa igreja. Ela está sobre essa igreja, por isso ela está de pé. Esse Espírito excelente está em você. Em você. Hoje foi ministrado muito aqui sobre os problemas da igreja do século 21. Está acontecendo tantas coisas, e não é fácil, nós temos só que orar, só que interceder. A igreja pode ter problema, mas a noiva do Cordeiro não tem problema. A igreja pode ter dificuldades, igrejas que abrem, que fecham, porque não tem condições financeiras. Nós estamos, a sede banca, a igreja de São Paulo, já quase 2 anos já, que lá a condição financeira é muito pequena. A igreja pode ter problema, mas a noiva do Cordeiro não tem problema. Amém? Onde está a noiva do Cordeiro? Levante só a sua mão. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Beltesazar, mestre dos magos, no versículo 9 ele fala novamente: pois eu sei que há em ti o Espírito dos deuses. Nabucodonosor falando para Daniel, o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Diz-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eis, pois, as visões na minha cabeça, estando eu na minha cama, eu estava assim, olhando, e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. A árvore se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. Versículo 12, a sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e nela havia sustento para todos, debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas deixai na terra o tronco, com as suas raízes, atada com cadeias de ferro ou de bronze, na erva do campo, seja molhada do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Versículo 16, seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Isso é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandamento dos santos, a fim de que se conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o que dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Novamente ele diz aqui.
É interessante, nessa passagem, onde diz assim, ele tem esse sonho, ele já começa a ficar perturbado dentro de si, e aqui ele diz sobre, mostrando uma árvore. E Deus nos leva lá em João capítulo 15, onde Jesus, ele é a videira verdadeira. Ele diz, sem ele, nada nós não podemos fazer. Por isso que o homem altivo, o homem soberbo, o homem ganancioso, a queda dele é muito prominente. A queda dele é fatal. Mas quando o homem humilha, Deus o exalta. E é interessante quando a gente está na videira, mas começa a crescer os ramos e Deus quer podar, como eu falei aqui mesmo, deu uma podadinha hoje, Deus ele poda para que nós venhamos dar frutos. Mas quando nós não damos fruto, quando nós envolvemos com o mundo, Deus poda. Corta. João capítulo 15. Qual que é a sua posição hoje diante do Senhor? Qual que é a posição da igreja diante do Senhor? Igreja, faça o melhor para Deus. Procure fazer o melhor para Deus. Deus não está preocupado com o seu dinheiro. Deus não está preocupado com aquilo que você pode ofertar, com aquilo que você pode entregar de dízimo. Deus não está preocupado com aquilo que você vai poder ofertar para a casa ceia, para o jantar beneficente, para o almoço, para a feijoada. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado. Onde está o teu coração? Onde está o teu coração? Porque a tendência do homem, muitas vezes, ele vem para a igreja porque atrás do benefício próprio, atrás de algo que vai trazer um benefício para a alma dele, para o bolso dele, para a cabeça dele, para o ego dele. Deus está preocupado onde você quer chegar. Deus está preocupado se você está temendo o Senhor, a sua palavra, a santa e bendita palavra que é a Bíblia sagrada. Temendo e praticando de maneira que você não venha a passos largos para o inferno. Eu viajei agora e conversando com minha cunhada, ela dizia assim, olha, não se deixe enganar. Hoje as igrejas, 90% dos jovens estão tendo relação sexual. Eu coloquei minha mão no fogo pela igreja, Shekinah igreja. Eu falo assim, nós temos ensinado os jovens a guardar a santidade. Nós temos ensinado os jovens a suportar até o final. E eu espero não ter queimado minha mão. É como muitas vezes nós, né, o filho, a filha, que trai a confiança do pai. O pai o tempo inteiro defende, o pai o tempo inteiro paga um preço, o pai o tempo inteiro, não é verdade? Trai a confiança do seu cônjuge, do seu marido, da sua esposa, que seja que for. Não é mesmo? Mas nós podemos enganar homem, nós podemos enganar papai, mamãe, pastor, mas não podemos enganar o nosso Pai soberano. Não podemos enganar. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão como chama de fogo percorrendo toda a terra. Quando eu pedi para ficar de pé, Ezequiel capítulo 2 diz assim, fica de pé, homem, porque eu falarei contigo. Cair, Deus não quer falar com o homem rachado, Deus não quer falar com o homem, meu irmão, que é como um vaso rachado, Deus não quer depositar nele um vinho novo, Deus não quer depositar nele o teu Santo Espírito. Entre barro e ferro, como a imagem que ele teve no primeiro sonho, não há concordância, não se mistura azeite e água, não se mistura santo e profano, não se mistura crente e não crente. Funcionar, não. Eu estou te falando de você concordar, de você comungar. Aleluia. Ruth disse para sua sogra, olha, o teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. Paulo diz assim, eu fiz de fraco para ganhar os fracos. Nós não temos que ficar de fraco para ir para os fracos, não. Nós podemos sentir fraco, tem dia que nós estamos a ponto assim, de pedir água, de jogar a chuteira, de chutar o pau da barraca, como dizem. Tem dias que assim, a Bíblia diz, meu irmão, que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. A cada dia eu levanto e falo, Deus, me dê graça para mais um dia. Porque muitas vezes, meu irmão, nós queremos muito mais do que nós necessitamos e nós nos confundimos com os projetos dessa vida.
Nós precisamos descansar no Senhor, confiar nele, e ele vai satisfazer o desejo do nosso coração. Eu postei uma foto só dessa viagem e coloquei, nós colhemos o que plantamos, até dentro da água. A saída nossa agora para Rio Quente, ganhamos as 4 diárias lá, eu fui de carro com meu irmão, é a provisão de Deus, a provisão de Deus. Você não precisa ter um cartão de crédito muito alto, eu tinha um cartão de crédito sem limite, eu tinha vários cartões de crédito sem limite, não tinha problemas grandes, viajava muito, mas tudo era vazio. E aqui a gente vê um rei que tem um domínio sobre uma das maiores potências da terra naquela época, Babilônia. Mas ele perturbou-se com o sonho, perturbou-se porque sabia que estava fora da presença de Deus. O meu irmão, ele pode ser natural, o homem pode não entender nada de Espírito Santo, o homem não pode entender nada de Bíblia, mas quando Deus toca no coração dele, ele sabe que ele está no caminho errado. E Deus nessa noite está falando assim, vem, vem. Não adianta você querer enganar Deus, ou não adianta você querer enganar, meu irmão, o profeta, não adianta. Porque quem é de Deus tem o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo tem discernimento de espírito. O Espírito Santo não é só para o pastor. O discernimento de espírito não é só para o pastor. O Espírito Santo é para quem está chegando hoje e recebe Jesus como Senhor da vida dele. E quem recebe Jesus, pede os dons e Deus vai conceder para a edificação da obra dele. Dinheiro, não para você ficar famoso, não para você ser rico. Acompanham. A verdade acompanha quem faz a vontade dele. Aleluia. E quando nós vemos aqui, é interessante que, então você você precisa estar na videira, mas produzindo frutos. E quando produz frutos, Deus vai e vai com o bisturi dele lá, tira aquilo, dá uma lapidação, faz uma lapidação, corta aqui, corta ali. Não é verdade? Deus tinha um plano na vida de Naamã. Tinha ou não tinha, igreja? Deus tinha um plano na vida daquele homem. Não é verdade? Um homem poderoso, general de guerra, chefe de muitos soldados. Não é verdade? Tinha uma menina que trabalhava lá, uma mocinha lá, era auxiliar da esposa dele, ó, doméstica talvez, quem sabe. Mas a menina cheia do Espírito Santo. Ela foi porta-voz de Deus naquele lugar. Para marcar audiência com aquele homem, tinha que marcar horário. Para ter um tempo, ele tinha que marcar. Ela, na hora que deu a brecha, ela falou assim, olha, há um Deus em Israel. Há um Deus em Israel. Então, tal de Eliseu lá em Samaria, dá um pulinho lá. Lá vai ele, pensando que for chegar lá e receber só uma oração de dias. E esta é a ordem para o mandamento dos santos. 7 tempos. Daniel fala tempos. Um tempo na Bíblia significa um ano. 7 anos Nabucodonosor ia passar por esse deserto. Igreja, eu não sei o tempo que você está passando. Mas eu sempre digo isso. Há um tempo de começar e há um tempo de terminar. Aleluia. Às vezes você está no final. Às vezes está no início. Mas creia que há um tempo de Deus sobre todo ser humano. Há um tempo de Deus sobre toda alma vivente. Há um tempo de Deus sobre todo projeto que Deus tem para realizar nas nossas vidas. Em versículo 18, eu sonhei. 19, então Daniel, cujo nome é Beltesazar, esteve atônito por 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei, dizendo, Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo, Senhor meu, seja o sonho contra os que têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. E começou a falar, as árvores que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu e foi vista por cima, cujas folhas eram formosas, e as aves, e vamos no versículo 22, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. Esa cresceu e chegou até o céu, e seu domínio até a extremidade da terra.
19. Então Daniel, cujo nome é Beltesazar, esteve atônito por 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei, dizendo: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo: Senhor meu, seja o sonho contra os que têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. E começou a falar: as árvores que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu e foi vista por cima, cujas folhas eram formosas, e as aves, e vamos no versículo 22, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. Esa cresceu e chegou até o céu, e seu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e dizia: cortai a árvore, destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com as cadeias de ferro e de bronze do campo, seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre eles 7 tempos. Versículo 24, esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos, sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Há um tempo de Deus tirar, e há um tempo de Deus entregar de volta. Quem está entendendo isso, dê glória a Deus. Sabe o que eu vejo? Muitas vezes nós não estamos preparados para receber o que Deus tem para nós. O tempo de tratamento é um tempo de amadurecimento, é um tempo probatório de Deus. O decreto veio, olha, foi tirado o reino. Você vai padecer, você vai morar no campo, vai ser como animal. Porque não dá glória a Deus, não reconhece a soberania de Deus. Mas depois desse tempo, quando você reconhecer, então há uma é isso mesmo? Quando você reconhecer. Diga para quem está ao seu lado, tem que reconhecer a soberania de Deus. Tem que reconhecer. Tem que reconhecer a soberania de Deus. Aleluia. Versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades. Misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel vai dar um conselho para o rei. Ó, volta, tenha misericórdia do povo, arrepende seus pecados. E todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real da Babilônia, falou o rei dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E aqui continua na segunda parte, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o que dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens e comia erva com os bois, e o seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que ele cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo. Depois de 7 anos, ele reconhece a soberania de Deus, e ele começa a declarar: e eu bendisse
o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão, e lhe diga, que fazes? No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Ele recebe novamente o trono dele. Aleluia. Diga para quem está ao seu lado: o trono que Deus tem para você, ninguém vai ocupar. Sete anos, ninguém ocupou o trono de Nabucodonosor, nem filho, ninguém. O trono de Babilônia ficou vazio. Você precisa declarar: aquele que é seu é seu. Está passando por um deserto, está passando por um momento de... A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem no amanhecer. Nós temos que declarar aquilo que é seu, aquilo que é meu, aquilo que Deus tem para nós. Nós temos que declarar que é nosso. Que é nosso. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Ele recebe novamente o trono dele. Eu imagino que foi recebido com glórias, com toda a pompa de estado, com bandas de música, com todo tipo de saudação ao rei que estava morto e reviveu. Porque quem não tem Cristo está morto, irmãos. Alma andante por aí, mas não é alma vivente. É difícil entender isso? Não. E no mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento para a dignidade de tal de resplendor, e buscaram-me os meus conselheiros, os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino. Estou lendo a última parte do 36. E a minha glória foi aumentada. Diga para quem está ao seu lado: a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Eu tenho essa palavra para esta igreja, para este ministério. Não podemos ficar como estamos. Podemos ser uma igreja cheia de crente avivado, cheia de crente que tem compromisso com a palavra de Deus, igreja. Não é quando o seu pai não está perto, não é quando o seu patrão não está perto que você vai ser diferente. Você vai ser crente até dentro da fornalha de fogo, se Deus permitir. Você sendo fiel, quem faz o milagre é Deus. Você sendo fiel a Deus, quem abre as portas é Deus. Você sendo fiel a Deus, quem põe leão para dormir é Deus. Aleluia. E agora, versículo 37. Eu, pois, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Nabucodonosor reinou mais de 40 anos sobre Babilônia. Ele agora morre no Senhor. Por isso ele escreve o capítulo 4 de Daniel. Ele escreveu porque Deus não tem nada, não falha com nada. Eu não posso falar nada. Ele não é insano para deixar um homem que não tem comunhão com ele escrever a sagrada palavra. Uma vez que está escrito que toda a escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Mas o próprio Deus abriu uma lacuna no livro de Daniel e falou assim: você mesmo, meu filho, vai escrever a sua história. Eu quero profetizar. Vai escrever a tua história, igreja. Você vai abrir uma lacuna nos céus e vai profetizar. E vai escrever uma nova história da tua vida. Quem está entendendo, dê glória a Deus. Não importa como começou, importa como terminou. Eu quero ir para o
igreja. Aleluia! Aleluia! A partir de hoje, líderes, não me faça descer ninguém deste altar. Sobe no altar quem tem vida com Deus. Sobe no louvor quem tem vida com Deus. Sobe no louvor quem é dizimista. Sobe para pregar quem é dizimista. Pode ser indouto, pode ser semi-analfabeto. Sobe no altar se tiver vida com Deus. Quem está entendendo, dê glória a Deus. O reino é do Senhor, a casa é do Senhor, mas nós somos obreiros dessa casa. Tem anjo querendo fazer aquilo que você não faz. Tem pedra clamando quando nós não clamamos. A Bíblia diz que Deus pode suscitar filhos de Abraão das pedras. Não, eu não quero deixar ninguém clamar no meu lugar, não quero deixar ninguém entupir os nossos poços, ninguém vai roubar nosso sonho, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, quero escrever uma história sua, a história de Nabucodonosor. A vida inteira eu preguei sobre ele, não deu glória a Deus e morreu, mas hoje Deus trouxe uma revelação para a igreja. Uma revelação para a igreja. Quem está recebendo? Amém. Vamos ficar de pé. Aleluia. 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 Ezequiel 33. Ezequiel 33, versículo 11. Versículo 11, Ezequiel 33. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Deuteronômio 11, 26 e 27. Eis que hoje eu proponho diante de vós, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando, porém a maldição, mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não os conhecestes. Eu quero continuar colocando a mão na igreja, no fogo pela essa igreja. Eu quero continuar. No dia que eu parar de acreditar na igreja que Deus me confiou, eu sou o primeiro a sair daqui. Eu vou ter pesadelos, como Nabucodonosor teve. Perturba minha alma. Quando nós pregamos e nada, não vemos resultado. Jovem, converta ao Senhor. Marido, converta-se ao Senhor. Esposa, converta-se ao Senhor. A idolatria não é só imagem de escultura. A idolatria pode ser seu esposo, seu filho, seu carro, aquele que Deus tem te confiado. Ele dá um sítio, ele pode dar 2, 3, 4, 5. É claro que você não pode servir 2 senhores. Então escolhe o caminho. Escolhe. Nós vamos orar. Eu queria que você fechasse os olhos. Em nome de Jesus. Vem cá, Cleidson. Em nome de Jesus. Pai, nós te rendemos graças a Deus. Feche seus olhos, igreja. Nós te louvamos, ó Pai, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Pai querido, tu sabes, ó Pai, nossa fraqueza. Nós entendemos, ó Pai, que o Senhor conhece o interior do homem, não olha para o exterior somente, Pai. Mas, ó Deus, já não somos mais crianças, ó Pai. E nós, Deus, queremos apresentar ao Senhor as nossas mãos limpas, ó Pai.
Senhor, queremos apresentar as nossas obras diante do Senhor, Pai. E nesta noite, Pai, te peço, Pai amado, comece a escrever uma nova história agora na vida de cada um, Senhor. Comece, Deus amado, a escrever uma nova história na vida do Ministério Shekinah, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Pai querido, que nós venhamos pregar, Senhor, palavras, ó Deus, de persuasão humana, Senhor amado. De glória, de entendimento, da revelação pelo Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Meu Deus, se há alguma obra de macumbaria, algo de feitiçaria, Senhor, uma feitiçaria, uma oração contrária, palavras malditas lançadas contra essa igreja, contra a minha vida, contra a minha casa, contra a vida dos teus filhos que aqui estão. Meu Pai, nesta hora eu te peço, joga por terra agora, meu Pai. Meu Deus, Senhor, Deus amado, tem todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra, Pai. Meu Deus, o Senhor controla todas as coisas, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Entra com a provisão nas famílias, ó Pai, que estão dilaceradas, ó Pai. Deus, entra com a provisão nas famílias, ó Pai amado, que, Pai querido, não tem motivo de glorificar ao Senhor muitas vezes, ó Pai, porque as tristezas, ó Pai, não dão tempo para glorificar ao Senhor. As lágrimas, ó Pai, não tem, Senhor, e como Davi dizia, muitos são os inimigos, ó Pai. Mas nessa noite eu te peço, Senhor amado, Deus, tira, Senhor, o opróbrio, Pai, e traz alegria, Senhor, sobre essa alma, Pai, sobre essa família, em nome de Jesus, ó Pai. Meu Deus amado, Deus santo de poder e glória, esse é Deus amado que não está acreditando no ministério mais, no chamado, na chamada ministerial, nesta noite, Pai amado, meu Deus, assopra, Senhor, Deus, uma chama do avivamento sobre essa pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo eu te peço, Espírito Santo de Deus, toca, Senhor, nessas vidas agora, toca na igreja, toca na minha casa, toca, Senhor, na minha vida, Pai, toca na vida dos pastores, ó Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Espírito Santo de Deus, tira toda rebeldia do nosso meio, Pai, toda mentira, hipocrisia, em nome de Jesus de Nazaré. Pai querido, nós vamos amar o irmão como ele é, Pai, amar, respeitar o Pai amado, respeitar os líderes, respeitar, Senhor amado. Deus, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, Deus, quando nós soltamos palavras que não te louvam, Pai, palavras de Deus que podem ofender pessoas, matar pessoas, ó Pai, em nome de Jesus eu te peço, Pai. Deus, em poder sobre a nossa vida, Pai, nos perdoa, Pai amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O que te atrai ao Senhor, meu irmão, é o pecado. A Deus foi seu pecado, e não foi você que escolheu ele, ele escolheu você. Você está super enganado de que você falou assim, eu recebi a Jesus, aceitei. Não, ele recebeu você, você não era nada para receber. Ele olhou com você com um ar de misericórdia e falou assim, vou colocar novamente a essência que eu tinha posto lá no Éden, e Adão rejeitou. Eu quero colocar de novo sobre a tua vida. Você não tem que ir em festa para agradar ninguém, beber bebida alcoólica, para entristecer o Espírito Santo, igreja. A igreja que poderiam estar cheio de profecia, cheio de dons, mas acomodaram na religiosidade. Mulheres que Deus quer levantar como profetisa nessa igreja, trazer a revelação do céu para essa igreja. Assim diz o Senhor para essa igreja, para mim, seja para quem for. Para de esconder os talentos. Quando você usa, quando você glorifica a Deus, você testemunha, você está declarando que Deus é Deus na sua vida, você não pode guardar teus testemunhos, pede oportunidade de conta a bênção. Glorifica Jesus Cristo. Glorifica Jesus. Para encerrar, eu queria convidar você que quer reconciliar com o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, vem à frente. Eu quero orar com você. Se você quer reconciliar com o Senhor. Se você está com o pé aqui em outra igreja, está na dúvida, hoje, define hoje quem você quer servir. Você é visitante, tem livre-arbítrio. Seja muito bem-vindo, você que é visitante. Mas se você tem um dia comido na Shekinah, um dia comido lá não, resolve hoje o que você quer da tua vida, para você não passar mal espiritualmente. Eu quero convidar você, vem à frente. Se você quer reconciliar com o Senhor, se você quer receber Jesus como Salvador de sua vida,
Em nome de Jesus. Fecha os olhos. Não fica preocupando quem vem e não vem. Só interceda. Quando você está de olho fechado, você está intercedendo. Você está intercedendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se há mais alguém queira reconciliar com o Senhor, entregar a vida ao Senhor nessa noite. Aleluia. Sai do seu lugar, é você e Deus agora. Eu não posso escrever a história do meu filho. Eu não posso escrever a história das minhas filhas. Eu não posso escrever a história dos meus genros. Eu não posso escrever a história da minha esposa. Você pode vir à frente. Pode vir à frente. Aleluia. Pode vir à frente. É o Senhor que te chama, igreja. A pastora Patrícia pediu para ler Salmo 97. Deus deu no coração dela. Salmo 97. O Senhor reina. Regozije-se a terra. Alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Diante dele abrasa os seus inimigos ao redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra viu e tremeu. Os montes derretem como é a cera na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos que servem imagens de escultura, que se gloriam de ídolos, prostrados diante dele todos os deuses. E se alegrou. E os filhos de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, é o mais alto sobre toda a terra. Tu és muito mais exaltado do que todos os deuses. Vós que amais ao Senhor, odiai o mal. Ele guarda as almas dos teus santos e os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor. Dai louvores à memória da tua santidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor.